Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre Python. Nessa aula nós vamos simular uma máquina de café, onde nós vamos praticar o uso de funções, a lógica de controle de fluxos e a manipulação de dados. E o que nós vamos aprender de novo? Nós vamos aprender a usar o multithread para que a gente possa realizar aí animações, tá bom? Então, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? Eu criei aqui um arquivo, uma pasta chamada cafeteira, e o arquivo eu criei aqui chamado main.py, tá bom? Então, vamos importar aqui 3 bibliotecas que nós vamos precisar, tá? Então, a primeira biblioteca que eu vou importar, import intertools. Essa biblioteca que eu estou importando é para poder criar os ciclos de animações, tá? Ainda vocês não estão entendendo o porquê disso, mas vocês vão entender o porquê que eu vou utilizar o multithread para poder realizar uma animação, tá? É só algo novo mesmo para que a gente possa aprender coisas novas, tá? Além de praticar tudo aquilo que a gente já vem aprendendo sobre Python, tá? Agora nós estamos naquele momento de praticar, né? Colocar realmente em ação tudo aquilo que a gente já viu, né? E acredite, gente, eu repito isso várias vezes, eu sei, mas é porque é pura realidade. A prática, ela leva à perfeição. Você só vai aprender a programar se realmente você praticar. Então, não se canse de praticar, tá? Quanto mais você praticar, melhor você vai ficando, tá? E mais você vai também aprendendo, né? Todos os dias aprendemos coisas novas, tá? Isso é eu, você, todos nós. Então, crie o hábito, né, de sempre estar praticando. Então, importei aqui a primeira, vamos importar a segunda. Vou importar essa biblioteca aqui, o threadig. E isso aqui é para quê? Para executar tarefas simultaneamente, tá? Então, ele vai ficar executando lá as tarefas simultaneamente para mim. Mas aí vocês já vão entender, tá? Como é que isso aqui vai ser feito. Import time. Isso aqui, acredito que a grande parte já conhece, que é para a gente poder adicionar umas pausas no nosso código, tá? Então, por isso que eu estou importando aqui a biblioteca time, para que a gente possa dar umas pequenas pausas no nosso código. Tá? Dito isso, bora lá. A gente vai criar uma cafeteira, né? Uma máquina de café. E uma máquina de café, ela tem um menu, tá? Porque você tem as opções lá de café. Na verdade, todo mundo que já utilizou uma cafeteira sabe que você tem ali opções. Ah, eu quero um expresso, eu quero um café com leite, eu quero um cappuccino, né? Então você vai lá e escolhe. Então a gente vai criar esse menu. E eu vou criar esse menu como uma constante, porque eu não quero que esses valores mudem, tá bom? Então, vou adicionar, estou criando aqui um menu, uma variável chamada menu, que eu estou atribuindo para dentro dela o que é um dicionário. Vamos trabalhar com um dicionário. Então, eu vou colocar aqui, a chave vai ser o ingredientes. E quais são os valores desses ingredientes? Vamos ter outra chave aqui, vai ser água. Vamos precisar de 50 ml de água para fazer... Eu não falei qual é o café, né? Aí fica difícil. Vai ser o expresso. Vou colocar aqui. Tá? Então, bora lá. O primeiro café, né, disponível vai ser o expresso. O ingrediente para fazer esse café vai ser 50 ml de água. E precisamos do pó de café, que vai ser 18 gramas. Tá? Então, aqui nós temos a quantidade de água necessária para um expresso e a quantidade de café necessário para o expresso, tá? Bem, se nós estamos criando uma máquina de café, uma cafeteira, nós precisamos
colocar aqui o valor desse café, na verdade. Qual é o valor do custo, né? Qual é o custo, qual é o valor do expresso? Então, vou colocar aqui custo, né? O valor, enfim. Vai ser 5,44 centavos. R$5,44. Bora pro próximo. O próximo nosso vai ser o café com leite, tá? E aí eu vou fazer o quê? Para adiantar serviço, copia e cola aqui. Aqui a água, a quantidade de água necessária para fazer um café com leite vai ser 200 ml de água, 24 gramas de café e vamos ter aqui o leite, que é café com leite, 150 ml. Então, para fazer o café com leite, a gente precisa 200 ml de água, 150 ml de leite e 24 gramas de café. Qual é o custo do café com leite? Vamos colocar aqui, sei lá, R$7,90. Vamos vir aqui. Agora o último, nosso vai ter só 3, tá? Tipo, a sua cafeteira aí pode ter a quantidade de café que você desejar, tá? Agora nós aqui, só para meio de aprender a lógica, vai ter só 3. 250 ml de água, 100 ml de leite, 24 gramas de café e o preço, vou colocar R$10,90. Vírgula aqui que tá faltando. Opa. Tem alguma coisa aqui que ele tá reclamando. Então, peraí, vamos. Aqui, ó. Prontinho, tá? Então, isso aqui é uma chave. Isso aqui tudo é um valor. Isso é uma chave. Isso aqui tudo é um valor. Tá? Isso é uma chave, isso é um valor. Isso é uma chave, isso é um valor. Isso aqui é uma chave, isso é um valor. Então, é assim que funciona o dicionário, tá bom, gente? Vamos lá, dicionário. Dicionário em Python. Você tem a chave e o valor. Então, você consegue acessar o valor passando a chave, não é verdade? Então, é só uma revisão aí para quem está com dúvida aí de como se funciona, tá? Para poder a gente ver isso aqui, ó, se eu der aqui um print menu, tá? Eu posso ver o que aqui, ó? Tudo isso aqui é um dicionário. E eu quero, vamos lá, eu tenho um expresso, o café com leite e o cappuccino. Vamos pegar aqui o café com leite, tá? Eu falei que eu posso acessar pela chave, né? Então, eu venho aqui, ó. E aí, eu vou ter o valor, tá? Então, bora agora. Ó, eu acessei a chave e recebi como resultado o valor. E aqui está o ingrediente, a água, o leite, o café, o custo. E aí, eu posso vir aqui e falar, poxa, olha, eu não quero ver o ingrediente. Na verdade, o que eu quero saber é o custo. Então, eu posso vir aqui e acessar. Pronto, tá? Então, lembre, eu consigo chegar no valor pela chave. O que você precisa, na verdade, entender é como funciona o dicionário. Chave, valor, tá bom? Então, se você conseguir enxergar isso, olhar aqui e falar, não, eu estou enxergando que isso aqui é uma chave e que tudo isso aqui é um valor, legal. Agora, você só precisa
conseguir caminhar sobre isso, tá? Isso aqui é uma chave, mas isso aqui também é uma chave. Então, eu primeiro passo esse, depois eu passo esse, depois eu passo esse, para retornar isso aqui para mim, tá? Então, Jéssica, eu não estou compreendendo. Então, você está com dificuldade em dicionário. Já descobrimos aqui uma dificuldade. Você vai ter que estudar dicionário. Você volta lá para minha aula de dicionário e reveja. Ou procura outra aula, não tem problema, tá? O importante aqui, gente, eu não é para você assistir meus vídeos. Né? Não é esse meu intuito. Meu intuito é que você aprenda, entendeu? Então, tô com dificuldade nisso. Poxa, vá retirar essa sua dúvida. Vá entender, entendeu? Aquilo que vai de encontro com o que você está com dificuldade para que você possa avançar, tá? Bem, dito isso, eu já tenho aqui quais vai ser os cafés da minha máquina, tá? Nós vamos ter 3 tipos de café que o cliente vai poder estar realizando a compra na nossa máquina de café. Só que toda máquina de café, ele tem ali os seus recursos, não é verdade? Por quê? Porque para poder a máquina fazer o café, ele precisa ter água, ele precisa ter o leite, ele precisa ter o pó de café, na verdade. Então, é necessário que isso tenha lá, porque, por exemplo, eu fui lá e comprei um café, tá? Vou lá, comprei o café com leite. O que tinha lá de água, leite, café, na minha máquina, tem que ter, né? Isso vai ter que ter lá para que ele possa fazer. Não tem como ele fazer um café para mim se não tiver os recursos. Não tem como uma dona de casa acordar de manhã e preparar o café se ela não tem a água, acesso à água, se ela não tem o pó de café em casa, se ela não tem o leite, se ela não tem o açúcar, não tem como fazer, na verdade. Então, para que você possa realizar uma tarefa, você vai precisar ter os utensílios. Bem, então, a minha máquina, ela tem que ter esses, né, o que nós vamos precisar, que é a água, o leite e o café. E também nós vamos precisar ter essas informações, por quê? Porque toda vez que a pessoa comprar um café, um café com leite, um cappuccino, lá que seja, e o que ele gastou vai diminuir lá do recurso, até chegar um ponto que não tem como fazer o café porque não tem pó, ou porque não tem mais o leite, ou porque acabou a água está insuficiente, enfim, tá? E tudo isso é necessário que seja apresentado para o usuário, ou porque o café dele não vai ser feito, né? Não vai ser feito porque a água é insuficiente, não vai ser feito porque faltou o pó de café, não vai ser feito porque não tem leite, né? Então, você não pode deixar o usuário ansioso, né? Sem saber o porquê que ele tá querendo um café e não vai ter o café dele, né? Então, bora lá. Então, vamos criar aqui outro dicionário chamado recursos, aonde a gente vai dizer que ele vai inicializar com 300 ml de água, 200 ml de leite. Vamos fazer assim, vamos colocar a mesma quantidade de água e leite e café vai ser 100, tá? Bem, bora lá. Eu tô falando, olha, dentro da minha máquina, a minha máquina de café não é uma máquina muito grande. Então, a minha máquina de café, o máximo que eu consigo ter de recurso de água e leite é 300 ml. E o máximo que eu consigo ter de café em pó colocado nessa minha máquina é 100 gramas, tá? Então, é isso que vai ter na minha máquina. A minha máquina, ela já está sendo inicializada. Então, a minha máquina está lá bonitinha para ser usada com 300 ml de água, 300 ml de leite e 100 gramas de café, tá? Bem, só que as pessoas têm que pagar por esse café, na verdade. Porque eu não posso simplesmente pôr a minha máquina de café lá
e não receber por isso, né? Aliás, eu estou gastando não somente com a água, o leite, com pó de café, mas com a manutenção e tudo mais, não é verdade? Então, bora lá. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada dinheiro, que eu vou inicializar com 0, porque até o momento eu só estou criando a minha máquina, eu não vendi nada, eu não ganhei, eu não tive nenhum retorno até o momento, né? Então, até o momento é 0. O que eu ganhei de dinheiro com a minha máquina foi 0, eu não ganhei nada até o momento. Então, eu estou inicializando a minha variável dinheiro 0. É que a minha máquina me deu até o momento 0, porque até agora eu não realizei nenhuma venda. Tá bom. Agora, vamos lá. Eu vou criar aqui def, vou criar uma função, e uma função a gente é definida em Python com a palavra-chave def, não é verdade? E você cria uma função nomeando ela, na verdade, então você tem que dar um nome para a função. Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, estou criando aqui uma função def que vai chamar main. Por quê? Porque essa minha função, e aí eu vou criar aqui um docstring, é minha função principal que controla a máquina de café. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Se name for igual ao main, eu vou inicializar o meu main. O que eu estou fazendo? Eu vou inicializar o programa, né? Então, eu vou executar o programa, né? Eu vou chamar a função principal se eu estiver executando esse script aqui, diretamente, ok? Se esse script é o que eu estou executando, ele vai chamar a minha função main. Então, em outras palavras, eu estou executando, esse arquivo aqui que eu estou executando? Então, chame a minha função main, tá? Então, aí uma palavra, de um modo bem simples aí de se entender. Bem, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop, tá? Porque a minha máquina, ela não pode parar, né? O usuário, ele tem que chegar lá e ver a máquina funcionando. Ele tem que chegar lá e ver, né? Ter ali a opção dele escolher. Então, essa máquina, ela só vai ser desligada se o cara que faz manutenção na máquina for lá e desligar ela, tá bom? Então, while true. Então, isso aqui é o quê? Um loop infinito. A minha máquina vai manter ligada, vai manter realizando o processo até enquanto o rapaz que faz a manutenção, ele vai lá e desliga a máquina. Bem, então, vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada opção. E vou dar aqui uma opção para o usuário, tá? Ó, o que você gostaria? O que você gostaria? Você gostaria de tomar um expresso, um café com leite, um cappuccino, cappuccino, tá certo? Bem, só que tem os comandos secretos que você não vai colocar aqui, que é o comando. Olha, vamos lá. A máquina, ela vai ser utilizada pelo usuário que vai até a máquina para poder realizar a compra de um café, mas a máquina também ela é utilizada pelo rapaz, pela moça, enfim, que vai ali fazer a manutenção, que vai ali checar o relatório para ver
se ainda tem água suficiente, se ainda tem leite suficiente, se ainda tem pó de café suficiente para a realização dos cafés. Ou que vai ali desligar a máquina de café para que ele possa, sei lá, fazer algum tipo de manutenção, ou para que ele possa, sei lá, ou porque ele quer desligar, porque agora acabou a hora do expediente, não vamos deixar a máquina ligada, vamos desligar, né? Enfim, seja lá por qual motivo que ele queira desligar a máquina. Então, esse comando, que é somente para a pessoa da manutenção, ela não deve estar visível a todos. Somente quem vai conhecer os códigos de manutenção é a pessoa responsável por isso. Então, aqui, visível aos olhos, somente vamos ter 3 opções para poder pedir o café expresso, o café com leite e o cappuccino. Mas nós vamos ter mais duas opções que estão ocultas, que somente a pessoa, o responsável, sabe, que vai ser o desligar e o relatório, tá bom? Bem, eu já vou, né? O que o usuário ele vai digitar para mim, eu vou transformar o que ele digitar para mim tudo em letra minúscula, tá? Então, para a gente não ter que ficar analisando se ele escreveu com letra maiúscula, com letra minúscula, uns letra minúscula, outras com letra maiúscula, né? Então, a gente já coloca tudo de um só formato, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando um campo de digitação para o usuário, ao qual eu estou pedindo para ele digitar para mim se ele quer um café com leite, um expresso, um cappuccino. Se for o cara da manutenção, ele sabe os códigos secretos, que é desligar o relatório. E tudo isso que ele digitar para mim, vou transformar em letra minúscula. Bem, para que você possa entender, vamos dar um print aqui, opção, tá? Suponhamos que a pessoa vai lá e me escreve assim, ó. Café com leite assim, ó. Tá? Tá certo. Na cabeça do cidadão que escreveu, tá certo, né? Só que isso aqui é um computador, é uma máquina, né? E ele não vai entender, se eu fizer uma comparação, ficar para ele assim, olha, isso aqui, ó, isso aqui que o usuário escreveu é igual. Isso aqui não é igual, entendeu? Porque isso está de um jeito e isso aqui está de outro. Então, para que eu não tenha essa dor de cabeça, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar tudo assim, entendeu? Não importa como o usuário ele digitou. Então, não importa como ele digitou, tudo fica de um formato só. Então, isso facilita a minha vida como programador, entendeu? Então, vamos lá, gente. Eu sempre falo isso. O programador, ele tem que tentar, não estou dizendo que você vai conseguir 100%, mas você tem que tentar ao máximo estar à frente do usuário, entendeu? Você já começar a imaginar o que de errado o usuário pode fazer, que às vezes na cabeça dele vai estar certo, entendeu? Mas você sabe que isso vai gerar erro no seu código. Então você já vem aqui, ó, fala, independente de como o usuário ele escreveu, entendeu? Independente de como o dado está vindo, transforma esse dado tudo em letra minúscula, tá? Agora sim, eu tendo isso que o usuário digitou para mim, eu vou fazer aqui uma verificação. Eu vou verificar se a opção digitada é igual relatório. Tá bom? Lembra o comando secreto, que vai ser utilizado para a pessoa que está fazendo manutenção. E agora eu preciso, de alguma forma, ter aqui uma função que vai me retornar esse relatório, tá? Então vamos criar essa função. Então, def é a palavra-chave em Python para a gente definir uma função. E uma função você define utilizando a palavra def e dando o nome para ela. Então, relatório. Tá? E aí eu vou retornar aqui o quê?
um F de string, porque eu vou formatar a minha string e eu já vou chegar aqui e falar assim, olha, a água, vou chamar aqui quem é a minha variável chamada recurso, que é um dicionário, lembre, ó, um dicionário, e eu acesso o valor pela chave, não foi isso que eu falei? Então, eu vou ver aqui, ó, recurso, quero acessar o valor da água. Isso aqui é ml, barra N, próxima linha, leite. E aí, eu venho aqui, ó, recurso, pam, 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 pam. Na verdade, eu vou botar aqui, ó, barra N. E agora é leite. Tá? Vou vir aqui, só para que vocês possam enxergar. F de string, café. Vou vir aqui, ó, barra N. Aqui não é água, aqui é o café. E aqui não é ml, aqui é grama. Vamos também, temos que dizer quanto de dinheiro nós temos lá, né? Então, dinheiro. Vou colocar com 2 casas decimais, barra N, tá? A nossa função é bem simples. Na verdade, o que a nossa função ele faz? Ele retorna um string formatado dizendo qual é a quantidade de água, qual é a quantidade de leite, qual é a quantidade de café, qual é a quantidade de dinheiro. Que é isso que a pessoa da manutenção, ele quer saber. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Eu vou dar só um print, tá? Eu poderia colocar dentro de uma variável? Poderia, lembra, gente? Ó, eu tenho uma função que me retorna algo. Para mim poder acessar isso, ou eu atribuo para dentro de uma variável e dou um print nessa variável, ou eu dou um print na função que vai me retornar, que está me retornando algo, tá? Então, eu vou chegar aqui, ó, relatório, tá? Então, se o que a pessoa digitou foi relatório, eu vou vir aqui, vou chamar minha função relatório, que vai retornar para mim o relatório da minha máquina e eu vou imprimir isso para a pessoa da manutenção. Então, bora lá. Tá? Ó, não tem aqui dizendo o código secreto, mas eu, como eu vou fazer a manutenção, eu sei que se eu quiser ver o relatório, eu chego aqui, ó, relatório, e eu vou ter aqui, ó, uma visão sobre a condição da minha máquina. Então, a minha máquina, ela tem 300 ml de água, ela tem 300 ml de leite, ela tem 100 gramas de café e eu não ganhei dinheiro nenhum até o momento, tá? Então, pronto. O usuário, ele já, aqui a pessoa da manutenção, ele já tem aqui uma visão sobre. Então, bora continuar. Qual é o outro código secreto que eu falei? Foi o desligar, né? Então, elif, opção igual desligar. E agora vocês vão entender por que eu importei aquelas bibliotecas, tá? Eu vou dar aqui um print, ó, desligando a máquina de café. E não tem esse R aqui, máquina de café. 3 pontinhos. E aí, gente, eu vou fazer isso aqui só mesmo para ficar legal, bonito e para vocês, né, aprender, caso vocês precisem de algum momento utilizar isso, né, na vida de vocês, vocês vão saber como vocês falam, poxa, eu fiz uma aula e eu aprendi, né, como utilizar isso e eu sei como fazer, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui e eu vou criar uma função, tá bom? Vou vir aqui, ó, criar essa função aqui, def, mostrar o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma função, vou até colocar aqui, ó, função para mostrar
uma animação de carregamento, tá? É isso que a minha função ela faz. O que eu vou fazer? Eu vou contar o número de ciclos dessa animação, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada count, que ela vai inicializar em 0. E aí, eu vou fazer um for. E lembre, o for, vamos lá, gente, né? A gente está revisando o que a gente aprendeu em Python. O for, ele percorre um interável. O que é um interável? Uma lista, enfim, né? Então, bora lá. Eu vou iterar sobre algo. Então, eu vou percorrer cada elemento. Então, o for, ele percorre cada elemento, seja de uma lista, seja de uma string, enfim. E ele vai atribuindo isso para dentro de uma variável. Então, o que ele vai percorrer? Eu quero atribuir para dentro da variável C, tá? E o que eu vou percorrer? Eu vou chamar aqui eu não importei aqui uma biblioteca chamada Interluz, que eu falei que essa biblioteca aqui é para criar ciclos de animações. Então, é ela que eu vou chamar, tá? Então, eu vou falar para ela assim, olha, cria para mim um ciclo de animação. E aí, eu vou passar aqui qual é o ciclo, tá? Vou passar uma lista, porque ele vai interar sobre ele. E eu vou dizer, olha, eu quero que intera sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Para ele reconhecer uma barra, eu tenho que colocar duas, tá? Não estou entendendo, Jéssica, você já vai entender, tá? Eu quero que quando o cara da manutenção, ele digitar desligar, apareça para ele que está desligando, e aí vai ficar aparecendo esse negócio aqui aleatoriamente, entendeu? Como estivesse carregando, sabe? Quando algo está carregando e aí fica aparecendo alguma coisa na tela. É basicamente isso que eu quero, sabe? Uma animação na minha tela. E aí, depois de alguns segundos, milissegundos, na verdade, né? Seja desligado, tá? É só isso. Na verdade mesmo, é só pra gente ter um efeito aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu entrei no for, eu vou chamar minha variável count. Eu vou comentar isso aqui, gente, porque eu sei que vocês vão ficar com dúvida. Aqui eu estou criando uma variável count para contar o número de ciclos da animação. Animação, tá? Aqui, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou incrementando o contador a cada ciclo. Cada vez que entrar aqui no for, eu somo mais um, incremento 1, ok? E aí eu vou verificar se o meu count, tá bom? Se o meu número de ciclo é igual a 25, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o contador atingir 25 ciclos, eu vou parar a animação. Então, eu paro utilizando o break. Por quê? Porque a gente já aprendeu que esse carinha aqui, ele sai da função, né? Ele encerra a função. E aí, eu vou dar aqui, ó. Enquanto não for 25, eu vou imprimindo isso para o usuário, né? Então, eu vou aqui, ó, print. Vou utilizar o R aqui. Por que eu estou utilizando o R? Para ele não ficar pulando a linha, tá? Então, eu quero que sempre seja na mesma linha. Porque eu quero que esse, para, né, poder aparecer essa animação na tela, é necessário que ele esteja sempre sendo realizado no mesmo local. Então, no console, por exemplo, eu quero que no console ele esteja aparecendo todo momento aqui, entendeu? Então, toda hora, um negócio desse aqui vai aparecer aqui, tá? Então, ele não vai ficar, uma hora aparece isso, sei lá, uma hora aparece uma barra em pé aqui, uma hora aparece uma barra deitada aqui, entendeu? Não, porque senão não vai ter um efeito de animação. Então, para ter esse efeito de animação, é necessário que ele fique no mesmo local, tá? Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, carregando, o que eu vou carregar, o que tá aqui, que é um desses desenhos aqui,
E eu já vou explicar, tá? O que eu estou fazendo? Aqui eu vou exibir, ó, aqui eu vou exibir a animação na mesma linha. Quem é esse cara aqui? Jéssica Frustru. Esse carinha aqui, ele vai garantir para mim, tá? Garante que cada atualização do texto seja exibida imediatamente, criando uma seção de progresso contínuo. Ficou grande, né? Poderia ter resumido esse negócio. Vamos fazer assim, ó. Só para vocês terem acesso aí, ó. Então, aqui ele vai exibir para o usuário a animação na mesma linha, tá? Aquilo que eu falei. O que na verdade, o que eu sei que vocês querem saber é isso aqui, né? Então, isso aqui vai garantir que cada atualização do texto, que cada vez que ele passar aqui nesse for, tá? Seja exibida imediatamente. Então, não vai ter uma pausa, tá? Na hora que estiver rodando aqui, vocês vão ver, gente. É muito rápido, tá? Então, para dar aquela sensação realmente para o usuário que está desligando, entendeu? A gente sabe que não está desligando nada, né? Só vai encerrar o código, mas para ter aquele efeito. E aí eu importei a biblioteca Time. Isso aqui vocês já conhecem bastante, né? Vou chamar aqui o ponto sleep. Para quê? Porque eu vou pausar o nosso código, né? O nosso ciclo aqui em 0,1, que na programação é ponto, né? Segundos. Então, que eu estou pausando por 0,1 segundos entre cada ciclo. E aí, agora eu vou só dar um print. Print. O que eu estou fazendo? Aqui só estou dando um print só para separar, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo? Acabou isso aqui? Lembra que eu estou obrigando, ó, lembra lá, gente? Eu estou obrigando aqui que o cursor fique na mesma linha, na verdade, para que a gente possa ter o efeito de animação. Eu vou dar esse print aqui para poder mover o cursor para outra linha, para a gente poder continuar imprimindo as coisas, tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu estou movendo o cursor para a nova linha após a animação, tá? Pronto. Eu acho que essa é a função mais chatinha, assim, de se entender. Então, ela tá comentada de cima a baixo, tá? Para não ter dúvida. Mas eu sei que vai ter dúvida, né? Eu sei que, porque é uma função bem chatinha, assim, para quem tá começando a entender, tá? Mas tenta entender assim, gente. Essa função aqui é só para criar uma animação visual na hora da gente desligar, na hora que o usuário ele escolher a opção de desligar, tá? Agora vamos aqui para a gente ver isso funcionando na verdade. Eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada T, vou chamar aqui a biblioteca, tá? Que a gente importou, e eu falei que essa biblioteca é para executar tarefas simultaneamente, né? Então, eu vou falar assim, olha, executa para mim essa tarefa simultaneamente. E qual é essa tarefa? Vai ser uma thread. E aí, eu vou passar para ele aqui a minha função, que vai fazer isso, tá? Então, aqui eu estou criando uma thread, ó, vou até colocar aqui, ó, criando uma thread para exibir a animação de carregamento.
eu vou inicializar, tá? Então, eu vou dar um start, eu vou inicializar a minha thread. Inicia a thread. Vou dar aqui um join. Eu tô aguardando aqui, tá? Então, aqui eu vou aguardar a thread de animação terminar. Porque lembra, ela só termina quando ela completa aqui 25 ciclos, que foi o que eu coloquei. Então, eu tenho que esperar ela terminar. E aí, quando ela terminar, eu vou dar um print aqui e falar, olha, máquina desligada. E aí, o programa encerra, né? E aí, eu termino, tá? Porque lembra, eu criei aqui um while. Um while ele é uma condição e ele faz isso enquanto isso aqui for verdade. Só que eu coloquei isso aqui já como true. Então, esse loop aqui, ele é infinito. Ele não termina, a não ser que eu encerre ele, na verdade. E eu falei o quê? Que a minha máquina de café, ela vai manter funcionando até que a pessoa da manutenção, ela vá lá e desliga. Então, se ela desligar, a minha máquina para de funcionar. Então, isso aqui encerra, tá? Por quê? Porque eu saio da minha função. Então, bora lá, vamos testar isso aqui, vamos ver acontecendo. Desligar. Olha aqui o que eu falei, ó. Você viu, ele permaneceu aqui na mesma linha, mudando, o que dá o visual de que realmente está carregando algo. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está simplesmente mantendo o nosso cursor no mesmo local para que ele possa percorrer esse for, mudando aqui, escolhendo aleatoriamente um desses símbolos, aparecendo aqui para nós, e ele está pausando o nosso código em 0,1 segundo, entendeu? Para cada ciclo. Então, para cada ciclo, 0,1 segundo, que é quase nada, mas que dá um efeito para o nosso código. Vamos fazer de novo aqui, ó. Rodar. Desligar. Ó. Tá vendo? Legal, né? Uma coisa nova aqui, só para, né? Para deixar aqui bonito, né? Eu sei que é um pouco mais complicado se entender isso aqui. Eu entendo. Se você falar, Jéssica, eu tô com mais dúvida do que eu entendi, eu vou compreender. Mas eu aconselho você pegar esse código, essa função aqui, e tentar entender cada linha. E olha que eu já deixei aqui comentado elas, entendeu? Isso daqui, gente, ó, esqueça esses nomes aqui, ó. Coisas que você não está entendendo. Nome estranho, desconhecido. Ignore isso aqui. Bora lá. Gente, bora lá. Veja isso aqui. Isso aqui é conhecido por você. Isso aqui é uma lista. Para cada elemento, vamos lá, o for que a gente aprendeu no for. Para cada elemento da nossa lista, ele coloca dentro de uma variável. Então, para cada elemento da nossa lista que ele está percorrendo, ele está colocando dentro da nossa variável. Isso daqui, na verdade, ele só está pegando aleatoriamente um desses daqui, entendeu? É só isso. Porque o for normal, ele iria pegar primeiro esse, depois esse, depois esse e depois esse e terminaria. Esse nosso for, o que ele faz diferente é que ele pega aleatoriamente uma desses ciclos aqui, uma desses símbolos que a gente colocou aqui, tá? E eu estou usando um contador porque eu quero que ele fique fazendo esse for 25 vezes. Então, esse ciclo vai ser repetido 25 vezes. E aí, a única coisa aqui diferente também que vocês não conheciam era o R, porque eu estou colocando o cursor no mesmo local para ficar imprimindo esse símbolo, um desses símbolos aqui que vai aparecer aleatoriamente. E esse carinha aqui, ele vai garantir que cada atualização do texto seja exibida imediatamente, tá? E aí, eu estou dando aqui um tempo, que isso aqui vocês também conhecem. Estou pausando o meu código em 0,1 segundo, tá? E aí, depois que isso aqui termina, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu cursor
eu tô movendo meu cursor pro outro lugar, pro de baixo. Tô dando um print. Pum, põe o cursor aqui embaixo, tá? Deu print, vem aqui para baixo. É só isso. Então, por mais complicado que pareça, não é tão complicado assim, sabe? Ignore o que talvez para você seja complicado e tenta entender aquilo que você já conhece. Entendeu? Então, eu conheço o que é uma lista, eu conheço o que é um for, eu conheço o que é um if, eu conheço o que é uma variável, eu conheço o print, eu não conheço o time sleep. Tá, mas eu já estou falando para você que isso aqui é para pausar o código, tá? E eu já estou dizendo qual é a quantidade de tempo que isso aqui está pausando. Então, isso aqui se torna simples porque já está explicado, não tem o que explicar, tá? E aí, tenta entender isso aqui, tá? Bem, bora lá. Agora vamos realmente para o que interessa, que é realizar aqui a compra do nosso café, tá? Então, se nenhum código que era um código secreto e somente a pessoa da manutenção conhecia não foi digitada, então vamos ver se agora foi digitado o comando que está lá aparecendo para o usuário, né? Então eu vou fazer aqui, olha, opção, vou pegar lá o da opção e vou verificar o que a pessoa digitou tem aonde? Lá na minha variável menu. Na minha variável menu, o que nós temos lá? Vamos subir lá, vamos lá ver. Nós temos expresso, nós temos café com leite, nós temos cappuccino. Então, eu tenho que ver se o que ele digitou tem aqui. Se não tiver, ó, vamos lá. Ele não digitou desligar, ele não desligou o relatório, ele não digitou expresso, café com leite, cappuccino, ele não digitou coisa nenhuma disso. Então, meu filho, você digitou aí a sua opção que você digitou, a opção inválida, é inválida, tá? Porque não digitou nada certo. Agora, se ele digitou um daquele, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma função para poder processar o pedido da bebida escolhida. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui esses 3 pontinhos para não ficar aparecendo erro ali. E eu vou vir aqui. Deixa eu criar com docstring. Função que gera relatório mostrando os recursos disponíveis e a quantidade de dinheiro acumulado. Gente, cria o hábito de comentar os seus códigos, tá? De preferência, principalmente para quem está aprendendo, criar comentário para cada linha, tá? Para os demais, pelo menos tenta criar comentários que já dê uma geral do que uma função está fazendo, do que o seu código faz, tá? Lembre, gente, a gente não é só por causa dos outros, né? Sempre, às vezes a gente escuta na faculdade, nos cursos, enfim, você tem que criar comentário por causa do outro. Não é por causa do outro, é por causa de você mesmo, entendeu? Nem é por causa muito do outro, é por causa de você mesmo, sabe? Não é porque, se o outro amanhã tiver que ver seu código. Sim, se o outro tiver que ver o seu código, é bom que esteja comentário, porque ele não, coitado, não tem que ficar lendo código por código para entender o que está sendo feito. Em primeiro lugar, gente, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você, tá? Então, não pense dessa maneira. Dane-se os outros, sabe? Porque quem vai dançar é você mesmo, entendeu? Então, cria uma boa prática. É uma boa prática, né? Se você for trabalhar numa empresa, basicamente, as empresas vão pedir documente seu código, cria documentação, bababá, né? Porque já entende que o coitado do outro, né? Que às vezes vai ser você mesmo, que vai ser esse coitado, que vai pegar o código quando der um erro, né? O código às vezes funciona lá, gente, 2 anos, 3 anos, sem dar nenhum bug, 10 anos,
Ótimo. Do nada o código resolve que ele não quer mais funcionar. Entendeu? Agora vamos lá. Você criou um código há 10 anos atrás. Como você vai lembrar o que o seu código fazia naquele certo momento ali se você não comentou? Você mesmo não vai saber. Você criou, você não vai saber. Entendeu? Porque se passaram anos, você não voltou mais naquele código. Você já fez vários outros projetos, você já trabalhou com vários outros projetos. E a sua mente não vai ficar guardando informações antigas, entendeu? Então, você precisa documentar, você precisa criar comentários, tá? Aí, se o código está comentado tudo bonitinho, a pessoa vai chegar aqui e falar: olha, essa função aqui, ela vai gerar aqui, ela vai mostrar aqui os relatórios dos recursos que está disponível. Ah, legal. Tudo bem, isso aqui é simples, não precisava ter um comentário, né? A pessoa sabe que isso aqui está simplesmente imprimindo uma string formatada, né? Mas vamos lá, você, né? Olha lá, você hoje, aqui sentado, que está começando a programar. Isso aqui não parece um bicho de 7 cabeças? Parece um bicho de 7 cabeças. Porque quando eu comecei a programar e que eu vi isso aqui parecia para mim o filme de terror. Entendeu? Que eu falei, pra onde isso aqui tá indo? Que eu não tô entendendo nada. Entendeu? Agora, a mesma coisa é você, entendeu? Daqui a alguns anos, quando te mandarem resolver um bug no código, sei lá, de uma pessoa fez há 10 anos atrás. Ou que o código foi você mesmo que fez, que aí é pior ainda, entendeu? Que foi você mesmo que fez e você não documentou. E aí você mesmo vai passar horas quebrando a cabeça, ou até mesmo dias, tentando achar o problema, entendeu? Mas comenta, entendeu? Ah, Jéssica, mas olha, eu mesmo fiz isso aqui eu não sei o que tá fazendo. Eu conheci uma pessoa que uma vez falou assim, eu tava programando e eu tava quebrando a cabeça e eu não sei o que foi que eu fiz e o negócio funcionou e eu não sabia como comentar o código, eu só coloquei assim, é aqui que a porca torce o rabo. Então, basicamente, ele já deixou avisado para quem fosse mexer naquele código, ó, não mexe aqui, tá? Se você mexer aqui, tu tá lascado, porque nem eu sei como isso aqui tá funcionando, né? Então, se você não souber como isso aí tá funcionando, pelo menos já deixa um aviso. Olha, pessoa do futuro, mesmo que seja eu, cuidado com isso aqui, que isso aqui é uma bomba atômica, tá? Isso aqui pode explodir a qualquer momento. Ai. A gente ri, gente, mas porque na programação tem muito disso, né? É, eu tava programando esses dias e o negócio dando um erro. Eu olhava pro negócio e falei assim, gente, mas isso aqui tá certo, por que tá dando erro? E aí eu cansei e falei assim, olha, eu vou fazer minha caminhada. Eu desliguei o computador e fui fazer a caminhada. Quando eu voltei, eu falei, deixa eu ver, né? Se agora eu vejo onde tá o erro, porque eu não tava vendo o erro, né? Porque não tinha erro nenhum. Quando eu liguei o computador, que eu abri o Visual, o VS Code, simplesmente que eu rodei o código funcionou. Agora, por que não estava funcionando? Eu não sei. Simplesmente ele falou para mim, vou ficar dando erro. Não funcionava. Mas, do nada, desliguei o computador, quando voltou, funcionou. Então, tem disso, tá, gente? Por isso que eu sempre falo. Você tentou resolver algo, não está conseguindo, não adianta você ficar na frente do computador se estressando. É por isso que algumas empresas, né, têm adotado, para aquelas pessoas que vão trabalhar, né, presencialmente, ter um campo de lazer, né? Você vai com jogos, um local onde você vai relaxar, vai deitar um pouco, porque não adianta, gente, programador não adianta ficar na frente de uma tela quebrando a cabeça se o negócio não está fluindo. Você tem que sair da frente do computador. Então já aprendi de hoje. Sentei para fazer um exercício, não estou conseguindo. Saia da frente do computador. Limpa a sua mente, entendeu? Vai tocar, vai jogar, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, entendeu? E passa um tempinho aí, uns 30, 50, uma hora, afastado da frente, porque quando você voltar, sua mente já limpou. Então você vai conseguir ter uma visão melhor. Ou talvez você só vai ter que ligar novamente o computador e ele vai funcionar, né? Como foi no meu caso. Então, bora lá. Eu vou criar aqui uma função def processar o pedido. E agora, olha só. Lembre,
quando eu ensinei vocês funções, eu falei que uma função, ele pode ter parâmetro, como ele pode não ter parâmetro. Uma função, ele pode retornar algo, como ele pode não retornar nada. Veja só, nós temos aqui uma função que ela não retorna nada, ela faz tudo o que ela tem que fazer aqui, não é verdade? E nós temos aqui uma função que retorna alguma coisa. Então, ela não faz tudo aqui, ela retorna. Eu preciso estar preparado para receber isso. E nós temos aqui uma função que não recebe nenhum tipo de parâmetro. Nós temos outra função que não está esperando nenhum tipo de parâmetro. E nós temos aqui uma função que vai ter um parâmetro, tá bom? Então, nós temos aqui uma função que espera receber qual é a bebida, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, uma função que processa o pedido da bebida, verificando recursos, calculando pagamento e preparando a bebida. Essa função, ela faz bastante coisa, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, lembra, olha, eu tenho aqui uma variável chamada dinheiro. E toda vez que uma pessoa realizar a compra dessa bebida, ela vai ter que pagar por isso. E eu vou ter que incrementar, vou ter que adicionar esse dinheiro à minha, por exemplo, vamos lá, a minha caixinha lá, tá bom? Vamos lá, você vende alguma coisa. Então, você tem a sua caixa lá para colocar o seu dinheirinho que você está vendendo, na verdade. Então, por isso que isso aqui é uma variável, não é uma caixa, que a gente guarda alguma coisa. Então, no momento, dentro da minha caixinha, dinheiro, eu não tenho nada. Mas, quando alguém comprar o café de mim, eu vou pegar esse dinheiro e eu quero guardar dentro da minha caixinha. Só que essa variável aqui, ela é global, tá bom? Eu posso acessar ela em qualquer canto, tanto que eu acessei ela dentro da minha função relatório, tá? A questão que para mim poder trabalhar com ela, tipo, acrescentar o dinheiro aqui, dizer para ela, olha, agora você não vai ter mais agora você não tem mais zero aqui, agora você vai ter, vamos lá, vamos colocar aqui qual é o valor do café com leite, agora você vai ter R$7,90, tá? Então, eu vou ter que chegar aqui e vou ter que chamar essa minha variável. E eu falei que essa minha variável é uma variável global, não é verdade? Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, eu quero acessar a minha variável global chamado dinheiro, tá? Então, aqui, isso aqui vai me permitir, eu vou até comentar, gente, porque algum momento, para quem está inicializando, tá? Isso aqui, gente, é mais para quem está inicializando, tá? Então, eu tento explicar de uma maneira que todo mundo compreende. Lógico que quem está mais avançado já compreendeu. Mas quem está começando, gente, que está gatilhando ainda, não compreendeu, entendeu? Não está entendendo o porquê que eu consegui acessar esse dinheiro aqui, mas por que agora que eu vou trabalhar com dinheiro, eu tenho que dizer que ele é uma variável global, tá bom? Então, eu vou deixar aqui já comentado, de uma maneira que a pessoa vai entender. Eu posso acessar essa minha variável aqui, ó, gente. Essa minha variável, eu posso acessar em qualquer lugar, tá? Porque ele está aqui, no formato global aqui. Só que há um porém, se eu precisar modificar esse valor aqui, eu não posso modificar ele dentro de uma variável, a não ser que eu fale para ele, olha, cadê aqui? Olha, eu quero acessar, eu quero ter a permissão de acessar uma variável, viu, que é global, chamada dinheiro. Isso aqui, o que ele está falando? Assim, olha, eu estou pedindo para ele me permitir modificar a variável, que ela é global, chamada dinheiro, dentro dessa função. Não entendi, Jéssica. Por quê? Porque se você chegasse aqui e fizesse dinheiro mais igual a 10 e desse um print, dinheiro
vai valer 10. Vai ter 10 agora dentro da variável. Sim, vai ter. Mas olha só, preste atenção. Você está utilizando ele aqui fora, no mesmo local aonde essa variável está, tá bom? Então, você pode modificar ela, é permitido. A questão é que você está tentando modificar agora o dinheiro fora do local dela, entendeu? Então, você tem que dizer para o Python, entendeu? Que você quer modificar uma variável que já existe, tá? Que essa variável já existe e essa variável, ela é global, entendeu? Ela não é local, ela é global, ela é permitida que eu utilize ela em qualquer lugar aqui do meu código. E eu quero, o que eu tô falando para o Python, eu quero não só utilizar ela, mas eu quero modificar ela, tá bom? Então, assim, uma maneira bem simples mesmo, assim, para entender. Se eu quero só, tipo, acessar, não preciso disso aqui, tá? Poderia simplesmente vir aqui e chamar ela e acessar o que tem dentro dessa variável. Quero modificar? Então, eu vou dizer para ele, tá? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e eu preciso... Vou criar outra função. A função relatória aqui, eu vou criar aqui. Porque antes, gente, de eu realizar a venda da bebida, tá bom? Eu preciso verificar se existe recurso suficiente para realizar a venda dessa bebida, né? Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui uma função chamada verifica recursos. Vou passar aqui a bebida que a pessoa quer, né? Comprar. Então, essa é a minha função aqui, ó. Função que verifica se há ingredientes suficientes para preparar a bebida solicitada. Então, eu vou fazer aqui um for. Lembre, eu tenho um dicionário, tá? Se eu tenho uma lista, eu só tenho um item, eu tenho um elemento por vez, né? Ó, se eu faço um for, vamos lá, eu faço um for que eu estou percorrendo uma lista, essa lista ela me devolve o quê? Um elemento por cada vez. Agora, se eu tenho um dicionário ela tem a chave e o valor. Então, ela tem a chave e o valor, tá bom? Eu vou chegar aqui e falar que é o ingrediente e a quantidade. E aí, eu vou percorrer o quê? O meu dicionário, que é o menu. O que eu quero verificar? A bebida, tá? Então, vamos lá. Você vai que ele fala para mim, ó, expresso, tá? Então, expresso, é esse aqui. O que eu vou fazer? Eu quero percorrer os ingredientes. Então, eu tenho que chegar aqui. Cadê aqui? Ó, isso aqui é uma chave, isso aqui é outra chave, tá? Vamos lá, olha. Expresso. E agora eu quero os ingredientes, porque eu quero ver se tem o recurso. Então, eu vou vir aqui. Ingrediente. Ponto itens, tá? O que ele vai me retornar? Água, café. Vou chegar aqui e vou fazer um if. Se tenho que verificar, lembra lá o meu recurso, onde está marcando o que tenho. Eu tenho que chegar aqui e falar assim, ó. Se recurso quero acessar o quê? O ingrediente. Se tivesse ingrediente, se não tiver, vai me retornar 0, tá? Então, eu vou acessar o ingrediente. Eu vou ver se o ingrediente ele é menor que a quantidade. Vamos lá, gente. Para mim fazer, por exemplo,
Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui que isso aqui tá mais perto. Para me fazer o cappuccino, a água é necessário 250 ml, tá? Suponhamos que aqui eu tenho 150. Então, ele vai vir aqui e vai olhar o ingrediente, tá? Então, vamos lá, nossa funçãozinho. Ingrediente. 150 é menor que os 250? Então, eu não tenho aqui o recurso suficiente. Então, eu vou retornar aqui, ó. Desculpe, mas não há. Vou vir aqui, ó, ingrediente. Lembra que tá aqui dentro da minha variável ingrediente, o ingrediente? O nome do ingrediente, e aí eu vou colocar aqui a primeira letra em maiúscula. E vou dizer aqui, ó, suficiente. Tá? Então, basicamente, eu vou retornar uma mensagem para o usuário. Eu vou falar para ele o que não tem, tá? Eu vou falar para ele, olha, não tem água suficiente, não tem leite suficiente ou não tem café suficiente, tá bom? Então, por isso que eu estou pegando aqui o nome do ingrediente para retornar. Bem, se houver ingrediente suficiente, então eu vou retornar um true. Quer dizer, opa, ó, tem ingrediente suficiente, tem como fazer o café. E aí eu posso voltar aqui e fazer assim, ó. Opa, aqui, status dos recursos. Ó, eu tô criando uma variável chamada qual é o status do recurso, tá? Porque lembra que essa minha função me retorna algo. Então, eu vou atribuir o retorno disso para dentro da minha variável. E aí, eu vou chegar aqui e vou chamar aqui minha função e vou passar a bebida, tá? Porque, lembra, eu tenho uma função que tem aqui um parâmetro, ele espera receber a bebida. Então, eu vou chamar minha função e passar aqui o atributo bebida. Bem, agora eu vou verificar se o status do recurso é true, tá? Se ele me retornou true, então eu tenho um recurso suficiente para fazer a realização da bebida, tá? Se não, eu vou dar aqui um print no status recurso. Por quê? Porque aqui ele retorna para mim já uma mensagem, que é dizendo qual é a bebida que não tem, né? Qual é o ingrediente da bebida que não tem. Deixa eu beber uma água, gente. Senão... Bem, então, bora lá. Feito isso, eu vou vir aqui e vou pegar qual é o custo dessa bebida. Por quê? Porque eu tenho que falar para o usuário qual é o valor da bebida que ele vai... Qual é o valor que ele precisa pagar, né? Qual é o custo dessa bebida que ele escolheu. Então, eu vou chegar aqui, ó. Vou formatar, F de string para formatar a string. Bebida, ponto. Como é que eu vou imprimir algo se eu nem peguei ainda, né? Vou pegar aqui, ó, variável. Vou atribuir dentro da variável custo. Chamando aqui menu. Passando aqui a bebida, que é a chave. O custo. Bebida. Pronto. Agora sim, eu vou vir aqui, print. Vou falar para ele, olha, a bebida que você escolheu... Gente, essa função aqui que eu estou usando, o capitalize, é para poder deixar a primeira letra maiúscula, tá? Porque lembra que a pessoa digita e fica tudo minúsculo, tá? Então, é só para agora ficar bonito, para mostrar para o usuário. E aqui eu vou dizer qual é o custo. O custo 2F.
Vou formatar aqui. Vou fazer assim, vamos chamando aqui para a gente poder ir enxergando as coisas sendo feitas. Processar a bebida, passando a opção. E eu vou deixar aqui que a gente já vai vendo. Eu vou comprar um expresso. Expresso custa R$ 5,44. Então, veja só, ele verificou lá os recursos e deu true, quer dizer que tem recurso suficiente. Ele já imprimiu aqui para mim, tá? Ó, o expresso, lembra que eu coloquei aqui, ó, para deixar a primeira letra maiúscula, que é o expresso. Eu vou colocar custa, né? Custo, não, custa. Expresso. Custa R$ 5,44. Pronto. Até aqui tá pronto. Então, agora eu vou vir aqui e vou criar uma função para a gente poder trabalhar com dinheiro, tá? Nossa máquina de café, ele vai utilizar somente de moedas, tá? Ele aceita somente moedas. Então, eu vou criar aqui uma função chamada calcular pagamento. Pagamento. Então, essa é a nossa função que calcula o valor pago pelo usuário em moedas. Eu vou vir aqui, vou criar um dicionário, que vai ser as moedas, né, que nós temos. Então, eu vou definir o valor de cada moeda. 5 centavos. 5 centavos é o que vale 0,05. 10 centavos. Opa. Chave, valor. Chave, valor. Lembre, tá, gente? 0,10. 25 centavos é 0,25. 50 centavos é 0,50. R$1, 1,0. Vou botar a vírgula aqui. Então, R$1, 1,00. E aí, eu vou chegar aqui para o usuário, vou criar uma variável chamada total, que eu vou primeiro fazer aqui um input. Eu vou pedir para o usuário, vou passar aqui a moeda. Moeda. Bom. Moeda. Moedas. Assim, gente, eu já vou fazer tudo em uma linha só, tá? Então, entende? Primeiro, eu estou fazendo um input. Eu estou pedindo para o usuário me passar a quantidade dessa moeda aqui. Quantas moedas de 5 centavos ele vai depositar, tá? E isso aqui lembra que retorna uma string. Então, eu tenho que transformar isso em um número, tá? E como vai ser quantidade, né? Por exemplo, vai ser 3 moedas de 5, 10 moedas de 10. Então, isso vai ser um número inteiro. Então, eu posso chegar e dizer aqui que é um int, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e já vou criar uma função aqui dentro mesmo, tá? Vou chamar a função sum, que é de somar. Só que ele vai fazer isso vezes o valor para, vamos lá, a moeda, valor e moeda.
10.itens. Vamos lá, o que eu estou fazendo? Agora, vamos lá, vamos mudar aqui a maneira de ler, tá? Eu estou percorrendo o meu dicionário, tá? Que me retorna uma chave e o valor. Então, ele vai me retornar 5 centavos, 0.005. Vou imprimir, tá? Vou imprimir aqui os 5 centavos, o usuário. E ele vai dizer para mim qual é a quantidade. Eu vou fazer a quantidade vezes o valor, que é 0.005, tá? E isso vai, no fim, somando para mim, tá? Então, bora lá, para entender, para vocês entenderem. Vai aparecer lá, isso aí vai ser um for, então vai aparecendo. Mas vai aparecer primeiro assim, ó, 5 centavos, né? Então, qual é a quantidade? Ele vai chegar para mim, isso mesmo que ele fala, que é 3, tá? Então, vai ser 3 vezes 0.05, tá? Que isso aqui vai dar o quê? 0.15. Vai vir de novo aqui e vai chamar 10 centavos. E aí o usuário vai dizer que 10 centavos vai ser 5. 5 vezes 0.10, que é igual a 0.50. Só que já temos aqui a função sum. Então, ele vai somar já isso aqui. Isso aqui já vai ser o quê? 65. E isso ele vai fazendo para cada um, tá? Então, uma única linha de código que já faz tudo, tá? Se você não entender assim, gente, se não tiver como compreender dessa maneira, vai quebrando o código. Retira aí, faz um for normal, assim, ó. For, moeda, valor e moedas, ponto, itens, tá? Que você faz isso aqui, ó. Que você já vai fazer aqui a soma. Só que aí você teria que pegar aqui esse dinheiro, né? Vamos colocar D aqui, somente para D vezes o valor. E aí isso aqui vai fazendo, ou você colocaria isso vezes dentro de uma variável, né? E depois você faria a soma de tudo. Então, você vai quebrando aí o código, tá? Mas lembre, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um for. Para cada elemento do meu dicionário, eu estou pegando a chave e o valor. A chave eu vou imprimir para que o usuário diga qual é a quantidade. E aí, a quantidade é vezes o valor, que é o valor daqui. E eu já vou somando esse valor que vai ser o meu total. E o total eu vou retornar. Retorna o total, tá? Então, eu tenho aqui uma função que retorna o total de dinheiro que a pessoa está passando para mim. Então, eu vou vir aqui, soma é igual, chamando a função calcula pagamento. Vamos dar aqui um espaçamento. E agora eu preciso verificar se a soma é igual o custo, o valor que tem que ser pago, tá? Se for igual, dentro da minha variável dinheiro, eu vou atribuir o dinheiro pago. E aí, eu vou dar aqui um print. Pagamento realizado com sucesso. Vou dar um barra N para pular a linha. E vou dizer aqui, ó, bebida. Deixa eu já copiar aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero. Está pronto. E aí, eu vou fazer aqui, ó, um Windows ponto, tá? Ó, eu vou apertar o Windows ponto. Vou chegar aqui, ó. Pronto, tá? Só para ficar bonitinho aqui. Elif, se a soma for maior que o custo, quer dizer que a pessoa deu mais dinheiro do que precisava, então eu tenho que devolver o troco, né? Então,
Vou retirar aqui a soma menos os custos. Vou adicionar aqui, ó, dinheiro mais igual o custo. E vou chegar aqui e falar assim para o usuário, ó, o valor pago foi o valor pago por você foi esse aqui. Seu troco, vou devolver o troco para ele, né? Seu troco é barra N. E aí eu vou vir aqui e fazer a bebida para ele, porque se ele pagou, ele tem que receber pelo que ele pagou, ok? Então, o valor pago foi o valor que está na soma. Seu troco é, estou passando para ele o troco e vou preparar o cafezinho para ele. Pronto. Se não, significa que ele aí, vamos lá, o café era R$ 5 e ele me deu R$ 3. Não tem como, sabe? Você tem que pagar o preço do produto. Se você me paga menos, não tem como eu te dar o produto, não é verdade? Então eu vou chegar aqui e vou falar, olha, senhor, senhora, o valor é insuficiente, é insuficiente. Vou falar para ele qual é o custo lá, vou lembrar para ele o custo do café. Fala, olha, o custo do café é tal. Olha lá, o valor é insuficiente. O café custava R$ 5. É necessário? Então, vou falar assim para ele, ó, o valor é insuficiente. Vou falar qual era o custo que era necessário. Então, o custo necessário é tal, é R$ 5 era necessário. Mas, você pagou, aí eu vou falar para ele, ó, quanto ele pagou. Fala, olha, senhor, você me deu aqui só isso aqui, ó. Não vai estar dando, tá? Então, ó, o dinheiro eu vou devolver pro senhor. Estou devolvendo aqui pro senhor o tanto que o senhor me deu, tá? Se ele, gente, deu o dinheiro errado, esse dinheiro não vai entrar lá na minha caixinha. Por quê? Porque ele não vai receber o produto e eu não vou ficar com o dinheiro do cara, né? Lógico. Então, eu retorno o dinheiro para ele e pronto. Então, não soma. Ó, só vou colocar, ó, aqui eu estou colocando o dinheiro que o usuário deu, porque foi o mesmo dinheiro que custava o café. Aqui eu estou atribuindo o dinheiro do café, mas eu estou devolvendo para ele o que ele me pagou a mais. E aqui eu estou devolvendo o dinheiro dele e eu não estou dando café para ele. Por quê? Porque ele não me deu dinheiro suficiente e eu também não vou ficar com o dinheiro da pessoa, é óbvio, né? Bem, feito tudo isso, agora falta uma última coisa, que é deduzir eu fiz lá o café. Eu preciso diminuir lá a quantidade, né? Por quê? Porque se eu gastei água, não tenho mais a mesma quantidade mais de água. Se eu utilizei o pó, não tenho mais a mesma quantidade de pó, não é verdade? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer aquele for lá, ó. For. Eu poderia até já vir aqui, ó, e copiar daqui, ó. É o mesmo for, ó. Tem o ingrediente, a quantidade. Menu bebida. O que tá reclamando aqui? Ah, gente, eu tô escrevendo bebida errada aqui, né? Bebida. Ah, não, lá em cima, cadê? Bebida. E eu nem vi. Percebi agora.
Tá. Bora lá. Vou vir aqui nos meus recursos, no ingrediente, tá? Então, passa aqui a chave que é o ingrediente. E aí eu vou diminuir, né? Menos igual a quantidade. Então, aqui eu estou atualizando o recurso disponível. E acredito que esteja pronto a nossa máquina de café. Vamos testar. Vamos colocar aqui o relatório. Vou pedir aqui um expresso. Custa R$ 5,44. Vamos colocar aqui 5 moedas de 5, 5 moedas de 10, 5 moedas de 25 centavos, 5 moedas de 50 centavos, 5 moedas de 5 ou de R$ 1. Isso aqui, o valor pago foi R$ 9,50. Seu troco é R$ 4,06. E aí a gente poderia trabalhar com isso aqui, porque não temos como a gente... Eu também estou pedindo tô vendendo negócio também por 44 centavos. Né? Eu deveria arredondar isso aqui, né? O erro aqui é meu. Eu deveria ter colocado aqui, ó, 45 centavos, né? E como é que eu vou devolver 6 centavos para a pessoa, né? Enfim, então ele está devolvendo aqui, certo? O troco, então, ó, o valor pago foi R$ 9,50. Seu troco é R$ 4,06. Expresso está pronto, ele já me deu aqui o meu café. Eu vou ver o relatório. Relatório. Preciso ver se diminuiu. Ó, diminuiu. Agora eu tenho 250 ml de água, o leite não foi utilizado e eu tenho 82 gramas de café. E aqui, ó, o dinheiro, o 5,44 café. Vamos olhar aqui, gente, ó. Opa. Bora lá, ó. Eu gastei 50 ml de água, que foi descontada aqui. Leite não utiliza no expresso. O 18 gramas de café, então tinha 100 gramas, menos 18 foi para 82, certo? Eu tinha nada na minha caixinha de dinheiro e agora eu tenho 5,44, que foi o custo do café. Vamos pedir outro. Agora eu vou pedir o café com leite. E agora eu vou pagar o suficiente. Vou colocar assim, ó. Bem pouquinho e aqui, ó. Valor insuficiente. O café com leite custa R$ 7,90. 7,90 aqui, ó. É necessário, ó, valor insuficiente. R$ 7,90 é necessário. Mas você pagou R$ 1,90. Dinheiro devolvido. Devolveu o dinheiro? Devolveu. Vamos ver realmente se ele devolveu o dinheiro. Vamos ver se ele não colocou esse dinheiro lá. Não colocou. Então, agora sim, nós vamos pagar pelo café com leite. Vou vir aqui, vou colocar... Vamos colocar 5 para cada um, né, que dá. Pronto, o valor pago foi R$ 9,50. Seu troco é R$ 1,60. Está pronto, fez. Agora vamos lá o relatório. Pronto, eu tenho... Ó, vamos lá. Esse aqui de água foi 200. Lembra, eu já tinha gastado 50, então já tinha ficado 250. Agora gastou 200, ficou só 50. O leite eu tinha 300, gastei 150, ficou 150. Eu gastei 24 de pó, se eu tinha 82, agora tem 58. E somou aqui o meu dinheiro, agora já tenho R$ 13,34. Eu vou tentar fazer o cappuccino. Vamos ver se vai dar? Cappuccino. Olha lá. Opa, eu escrevi errado, né? Cappuccino. Ah, tá errado aqui, ó, gente. Tá, já concede daqui a pouco. Desculpe, não há água suficiente. Ó, tá vendo aqui, ó, que eu falei, ó, que a linha dizia qual era o ingrediente que não tinha aqui, ó. Desculpe, não há água suficiente. Tá bom? Então, agora eu vou desligando a máquina de café. Máquina desligada. Então, tudo funcionando. E vamos consertar aqui, ó, que aqui tá errado. Eu escrevi. Pronto, opa, pronto. Só para testar. Oh, meu Deus do céu, o que eu tô escrevendo? Ah, agora eu escrevi Puccino.
Pronto, vai dar certo. Prontinho, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Aprendemos, utilizamos coisas novas, revimos tudo aquilo que a gente já vem aprendendo, que é funções, que é dicionário, que é manipulação de dados, é, que é toda a lógica, né, de programação. E espero que também vocês tenham gostado de aprender coisa nova, tá bom? Continuo praticando e qualquer coisa, deixa aí no comentário. Um grande abraço, beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau!